que eu disser aqui representa apenas a minha opinião, mesmo porque eu não sou filiada a nenhum partido, não faço parte de nenhum sindicato, de nenhum grupo desses. Então, a minha fala representa unicamente o meu pensamento, né, as minhas ideias. Mas eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui hoje nos assistindo, né, serão, sim, a favor disso que eu estou falando. O tema que eu usei para falar aqui na tribuna é a atual situação do servidor público municipal em Caraguatatuba. Sou professora municipal, então sou servidora também. E nós sabemos, né, todos nós, inclusive os vereadores e a população que está aqui nos acompanhando, nós sabemos que está rolando aí esse boato. Foi publicado na internet uma minuta de um projeto de lei onde seriam retirados os direitos que já são dos servidores. Esses direitos seriam retirados mediante uma alteração do Estatuto do Servidor, tá? E então, o que nós fizemos, né? Obrigada. Eu, pessoalmente, no meu nome, eu protocolei em todos os gabinetes dos vereadores um requerimento pedindo que cada vereador se posicionasse diante de uma possível alteração do Estatuto. Uma possível alteração que prejudicaria todos nós servidores e retiraria nossos direitos. O que nós sempre ouvimos falar é que não chegou nada, é isso que todos os vereadores falam, não chegou nada, então não temos como nos posicionar. Mas, na última sessão de Câmara, o próprio vereador Aurimar se levantou e mostrou, né, o seu posicionamento, que nós filmamos, inclusive, onde ele diz que se houver algum projeto que altere o Estatuto do Servidor, prejudicando, né, retirando nossos direitos, ele votaria contra, ele não, né, permitiria isso. E não permitiria que isso acontecesse durante as férias. Nós, servidores, né, nós temos mesmo esse receio de que aconteça nas férias. Por quê? Isso aconteceu recentemente com a lei do piso. Né, quando, né, a lei do piso foi aprovada aqui nessa Câmara, foi em janeiro de 2013. Janeiro de 2013, foi durante as nossas férias, foi logo após a posse dos vereadores. E no ano anterior, em dezembro do ano anterior, de 2012, quando estávamos fazendo um movimento, uma mobilização entre os professores, né, por conta da aplicação da lei do piso, viemos até a Câmara, né, falamos, né, bastante, conversamos com vereadores e nós tivemos, né, uma resposta positiva do vereador Neto Bota. Na época ele não era presidente da Câmara, mas já sabia que tinha sido novamente eleito e que no ano seguinte ele continuaria como vereador. E ele nos garantiu que não deixaria isso ser votado nas férias, mesmo porque a lei do piso não poderia ser votada numa sessão extraordinária, somente numa sessão ordinária. E, na verdade, a primeira coisa que aconteceu nessa Câmara, logo que os vereadores tomaram posse, foi dar uma rasteira nos professores. Foi aplicar a lei do piso de forma errônea, né, que nós não, né, estamos cumprindo essa lei do piso, não. Os professores estão trabalhando, mas não está sendo cumprida essa jornada. Nós estamos com a jornada super arrochada. A gente dá aulas a mais do que deveria. Né? As abonadas, por exemplo, também foi uma coisa que foi votada, né, na surdina, nas férias. Eu já ouvi professor falando do salário base do professor adjunto, que foi votado à meia-noite aqui na Câmara dos Vereadores. Né? Então, assim, nós realmente não temos essa confiança. Recebemos, além dessa resposta do Aurimar, que ele fez publicamente falando na última sessão, dizendo que ele é contra, nós recebemos de resposta dos gabinetes apenas uma resposta do Renato Aguilar, onde ele parece que entendeu a minha pergunta, né, e respondeu que, assim como o Aurimar, ele diz também ser contra, né, qualquer alteração no Estatuto do Servidor que irá nos prejudicar. E recebi uma outra resposta do Eliseu Onofre da Silva, né, nosso Ceará, e onde ele se manifesta dizendo que não há o que ser resolvido porque não chegou nada aqui,
que é o que a maioria fala somente isso. E, enfim, como nós não temos essa confiança, mesmo porque nós temos que, até agora, pelo que nos parece, o Renato Aguilar e o Aurimar, né, se posicionaram, né, a favor do servidor público e que eles votarão contra uma alteração do estatuto que retire direitos. Mas nós temos aqui 15 vereadores. São 15, apenas 2 nos apoiando. Né? Na lei do piso, por exemplo, só 3 votaram contra, né? 4 vereadores apenas votaram contra. Os outros, todos que estavam aqui presentes, votaram a favor. Então, nós realmente não temos essa confiança que no dia 12 de junho nós vamos sair de férias e vocês não vão votar isso aqui. Nós não temos segurança nenhuma. Por isso eu protocolei nos gabinetes, já acabou o prazo de resposta, aliás, porque o prazo legal para resposta são 15 dias, e até agora, né, não recebi outras respostas, a não ser essas 2 que eu citei. Uma outra coisa que está acontecendo entre os servidores públicos, que eu gostaria de denunciar, é a questão da sobrecarga dos funcionários da educação, especificamente. Né? Nós estamos super sobrecarregados, professores, ADIs, inspetores, né, de forma geral. E a lei do piso, que eu estou usando como exemplo porque é da minha categoria, porque eu sou professora, atualmente a lei do piso, ela está sendo cumprida em Caraguatatuba dessa forma, ó. Eu tenho que cumprir 2/3 da minha jornada com aluno, 1/3 sem aluno, fora da sala de aula. Então, a gente dá 24 aulas para alunos, temos 2 horas de HTPC, reunião de professores, toda segunda-feira à noite, HIAD, que é a hora de estudo à distância, que a gente não tem a liberdade de estudar o que quiser, como se o professor ele não tivesse a capacidade, a competência de saber aquilo que ele precisa estudar, o que ele precisa ler, o que ele precisa pesquisar. Né? Então, estão querendo, né, direcionar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê. Aliás, esse HIAD, ele veio como um instrumento mesmo de humilhação e controle dos professores. Né? A gente recebe liçãozinha de casa para fazer, que a gente tem que entregar para a coordenadora da nossa escola, e ela também é obrigada a nos pedir essa lição de casa. Não importa se nós estamos fazendo outra graduação à distância, se estamos fazendo curso à distância, pós-graduação, ou seja lá qual curso que seja, nada disso é aceito. Não é aceito. Eles falam que aceitam sim, mas na verdade a burocracia é tão grande que o tempo que você demora para conseguir na sua faculdade o comprovante de que você estudou naquela semana, você não dá tempo de chegar na Secretaria de Educação. Não importa que a gente mostre para eles, olha, eu estou matriculado, eu estou fazendo uma graduação à distância, eu estou estudando, eles não aceitam. A gente é obrigada a fazer essa liçãozinha de casa. E 2 horas de HTPL, perdão, eu conto 2, né, porque na verdade é só 2 que apaga. 6 horas de HTPL. Qualquer criança consegue fazer essa conta e dá 34. A minha jornada é de 30 horas. Como que eu estou trabalhando 34 horas e eu estou cumprindo e a prefeitura está cumprindo a lei do piso? É super impossível isso. Aí eu estou mostrando aqui a proposta, então, que inclusive, quando nós conversamos com o Aurimar na saída, na última sessão, ele nos orientou de que a gente deveria ter um objetivo. Né? O que vocês querem? Não adianta vir aqui só reclamar. Né? O que vocês querem? O que nós, professores, queremos é isso aqui, ó. O que é a lei do piso. Aulas, 20. Poxa, se a minha carga é de 30, 2/3 de 30 é 20, né? Então eu tenho que dar 20 aulas, não 24. HTPC, 2 horas, igual ao anterior. HEAD, L, quer dizer livre. Hora de estudo à distância livre. O professor, ele é um intelectual. Ele exerce um trabalho intelectual. Ele precisa pensar, estudar o tempo inteiro. E a gente tem esse escolher o que a gente vai ler. Ele não tem que ficar fazendo liçãozinhas de casa ridícula para coordenador, não. E 6 HTPL, que seria a hora de trabalho pedagógico livre. Esse HTPL, que são as horas que a gente tem para preparar a aula, preparar a prova, corrigir prova, preparar aulas para alunos de inclusão, né, preparar os nossos projetos. E quando isso não é cumprido, vocês acham que da onde que é tirado essas 4 aqui, ó, que está sobrando? É da aula? Não. Eu sou obrigada a cumprir 24 aulas.
Né? É do HTPC? Não, eu sou obrigada a fazer 2 horas de HTPC. HEAD não, porque além de descontar do meu salário, se eu não fizer, eles tiram pontos meus. Eu sou obrigada. É lógico que essas 4 horinhas que estão sobrando aqui, é daqui que sai. Então, na verdade, a prefeitura não está pagando 6 horas para eu preparar aulas, corrigir provas. Está pagando 2 horas por semana. Quem é que consegue preparar aula para a semana inteira em 2 horas, gente? Qual que é o professor que nunca perdeu um final de semana aí, corrigindo prova, corrigindo trabalho de aluno, atendendo o pai? E isso vem acarretando o quê? O adoecimento dos professores e dos demais profissionais também. A gente está super, né, sobrecarregados, né, porque sobrecarregado é pouco já o que está acontecendo com a gente. Por conta dessas 4 horas a mais que a gente trabalha, algo que eu já expliquei para alguns, mas eu gostaria de esclarecer assim, bem de forma sucinta para vocês, é o seguinte: essas 4 horinhas aqui não quer dizer só 4 aulas a mais que eu vou estar dentro da escola dando aula. Eu, como sou professora de português, né, como exemplo, eu preciso pegar uma turma a mais por conta disso. Então eu tenho 35 alunos a mais, 35 provas a mais para corrigir, 35 trabalhos, 35 crianças para atender. Não é simplesmente 4 horinhas a mais para trabalhar dentro da escola, não, é uma turma a mais. E quando é professor de inglês, de história, de geografia, que tem menos aulas, não são 6 por semana, são 2 ou são 3, eles têm que pegar 2, 3, 4 turmas a mais. São 4 cadernetas a mais. É muito trabalho a mais. Porque a gente tem que atender as crianças. E isso está acontecendo o quê? A gente está ficando doente. Desde que eu entrei na prefeitura de Caraguatatuba, eu acho que eu nunca fiquei tão doente em toda a minha vida e nunca vi tantos colegas doentes. E quando a gente chega lá no UPA, né, o SUS é seu último suspiro mesmo. Porque quando chega lá, tá voltando. Inclusive, uma dessas coisas que está incomodando muito os servidores, começou o ano passado e esse ano ele está descaradamente forte, que é o corte dos atestados. Então, a gente trabalha, ficamos doentes, vamos ao médico, temos um atestado, quando chega na medicina do trabalho eles cortam. O seu atestado é de 15 dias, a gente aceita só 6, 9 dias você tomou falta. Eles estão cortando atestado de 3 dias. 3 dias não, 1 dia só tá bom pra você, corta. Atestados de 1 dia, que pessoalmente, eu sei porque o meu marido também ele é ADI, ele trabalha em creche, e não aceitaram o atestado do UPA. Quer dizer, o UPA é de Caraguá, ele levou o atestado de Caraguá e eles não aceitaram. Aí o funcionário tem que perder mais um dia de trabalho para vir na medicina do trabalho, pegar um protocolo, ir até o hospital, pedir, né, fazer o requerimento do prontuário, dali uma semana voltar lá de novo, buscar. Entendeu? Ele acaba perdendo muito mais tempo para poder comprovar que ele foi no médico. Sendo que o atestado está ali com CID, com carimbo, com assinatura, não tem nada. Isso para mim só tem um nome: repressão. Entendeu? Nós estamos, né, descaradamente sendo reprimidos. E aí, inclusive, né, quando conversamos lá fora com a Aurimar e ele nos orientou a termos um posicionamento, um objetivo, o que vocês querem, aonde vocês querem chegar, eu tenho aqui algumas coisas que nós queremos, e assim como o Aurimar nos esclareceu, que não tem como mais mexer no orçamento para esse ano, tudo bem, nós aguardamos até o ano que vem, né, a questão da educação, mas que para o ano de 2015 seja previsto no orçamento o cumprimento da lei do piso, inicialmente. Eu sou professora de português, o Bruno é de história, nós fizemos o cálculo, né, e o quanto que a SME gastaria a mais por ano para cumprir a lei do piso, ou seja, tirar essas 4 aulas excedentes, né, que a gente tem, contratar outros professores para ela, seria de 4 milhões ano. Sendo que o orçamento de 2011 era 79 milhões e em 2014 131 milhões. O orçamento aumentou 65% em 4 anos. O nosso salário não aumentou nem 30%. Eu não vou nem falar quanto que aumentou, porque dá até vergonha. Mas, por que esse retorno não chega a nós? O orçamento aumenta, eles não conseguem cumprir a lei do piso? O próprio Ministério, ele complementa, caso a prefeitura comprove que não tem como pagar, custear a lei do piso,
né? Ele recebe verba para isso. Outra coisa que eu gostaria de falar. As reivindicações que eu faço pessoalmente e gostaria que aqueles que concordam também se manifestassem, a volta das abonadas, que é um direito do servidor. A gente tem inúmeros exemplos, vou falar o mais perto para vocês encontrarem com rapidez. São Sebastião, município, tem abonada. Caraguatatuba, estado, tem abonada, as escolas estaduais. É um direito nosso. Muitos professores não têm plano de saúde, quando ficam doentes, eles precisam ir para o UPA. Poxa, às vezes você sabe que você só está com resfriado, é só tomar um remédio e ficar em casa, fazer repouso. Você vai lá e abona. Você não vai perder 12 horas lá no UPA para ser mal atendido e o seu atestado não servir ainda. Então eu quero sim, primeira reivindicação, a volta das abonadas. Segunda, parar imediatamente com o corte dos atestados. Porque isso é ridículo, né? Tá ficando ridículo já esse negócio de cortar atestado de professor, de ADI, de inspetor, né? Eu só conheço esses casos na área da educação, né? Não? Ah, é bom saber. A lei do piso para 2015, como eu falei, né? Por orientação do Aurimar, então eu acho que os senhores vereadores poderiam sim, né, se mexer para isso, que o ano que vem a lei do piso já ser prevista no orçamento. Aí alguém pode falar assim, não, mas a lei do piso está sendo cumprida, sim, vocês trabalham 20 horas. É porque a Secretaria de Educação, ela considera que a nossa aula, por ser 50 minutos, não é uma aula. Então ela minutizou a nossa jornada para dizer que 24 aulas equivalem a 20 horas. Sabe, que mesquinharia. Vai ficar cobrando 10 minutinhos de professor, ninguém me paga quando eu fico até 7 horas da noite atendendo o pai de aluno problema na escola. Então é isso mesmo. E nós, professor, a gente trabalha contra o relógio. Eu não posso ficar na frente do meu serviço meia hora conversando, porque a hora que bater o sinal eu tenho que estar na porta da sala de aula. Entendeu? Eu não tenho esses 10 minutos, meia hora para ficar batendo papo. Eu não posso sair para usar o banheiro correndo se eu precisar. Né? A gente está ali, né? É o serviço braçal da educação, é o nosso, né? Dos professores, ADIs, inspetores. A quarta reivindicação. Concurso para diretores, vice-diretores e coordenadores, também para o ano de 2015. Esse assédio moral, essa perseguição, repressão que acontece dentro das escolas, é por conta disso. Diretor, coordenador e vice são cargos comissionados, são cargos de confiança indicados pelo prefeito. A gente quer acabar com isso. Mas tem o conselho de escola, o conselho de escola vota. Eu faço parte do conselho. Todo começo de ano chega no conselho a diretora, que é presidente nata do conselho, ela chega e fala, olha, eu fui indicada pelo prefeito, eu vim aqui só para ratificar a minha indicação, o meu projeto é esse, quem for a favor, permaneça onde está, quem for contra, se manifesta. Quem é que vai se manifestar na cara do seu patrão, você não quer ele ali? Você entendeu? É um absurdo isso. Sem falar que a massa dos professores do ensino fundamental 2 estão em período probatório. E nós temos medo, sim, de perseguição. Né? Eu estou hoje aqui, né, quando nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite lá na POS, os servidores, nós discutimos, né, a respeito desse movimento e a gente pensou, né, vamos pedir a fala na tribuna, vamos pedir. Um dia um colega nosso veio até aqui pedir, não conseguiu, disseram para ele que já estava tudo reservado até dezembro, né? Aí, de repente, eu vejo o José Gomes falando aqui dos guardadores de carro. Eu falei, como assim? Não é até dezembro que está reservado? Aí fui buscar a lei, fui ler o expediente. Né? Para eu pedir a fala aqui, eu precisei entregar cópia do CPF, RG, título de eleitor, antecedentes criminais, certidão de quitação do cartório eleitoral, comprovante de residência, sabe? Tudo isso só para vir falar aqui na tribuna. Né? Eu sou caraguatatubense, eu voto aqui desde os 16 anos de idade, eu nunca transferi o meu título, e a única saída, posso terminar, presidente? E a única saída é nós mesmos nos mobilizarmos
para tentar puxar uma assembleia, por isso que eu chamo todos os servidores para quinta-feira, às 19 horas, na APOS, nós estamos nos reunindo para a gente chamar uma assembleia, porque o Sindiserve é pelego, não nos representa, o Sarão ele só quer os interesses do Antônio Carlos e nós precisamos eleger um representante por escola. Um representante por escola, para a gente poder participar de todas as decisões. Eles fazem até o calendário escolar sem nos consultar. Para concluir, para não me estender tanto, né, porque eu gosto de cumprir as coisas também, gostaria de dizer que os servidores municipais, eles apoiam sim o Coaconjuve, né, que está e eu gostaria também de falar um ponto que eu prometi para os ADIs que eu falaria, que os ADIs estão fazendo trabalho de professor, trabalho de pedagogo. O professor da creche ele só fica no período da manhã. O período da tarde inteira são só ADIs que têm ensino médio, que cuidam deles, das crianças. Com muita boa vontade, eles estudam, aprendem e fazem o trabalho de um pedagogo, mas não ganham para isso. Então eu acho que deveria ter um pedagogo sim ali no período da tarde também, porque o pedagogo tem competência para ser responsável por uma criança, tá? Os ADIs não. E que os vereadores, por favor, eu gostaria, exceto o Tato, que já respondeu, o Aurimar, que já se manifestou, eu gostaria que os demais também se manifestassem e dissessem se é a favor ou se é contra. E caso tenha alguma dúvida, eu posso até ler a resposta do Tato Aguilar aqui, para vocês falarem, tá? Tá bem, obrigada. O professor é meu amigo!